acho que uma coisa que tem que ser abordada é o problema do terrorismo no Sahel, né? É um problema sério, o país está em guerra, a gente sente isso no dia a dia aqui. Você não vai a nenhum lugar aqui onde você não veja policiamento ostensivo, qualquer lugar que você vá, está todo mundo monitorando, porque já aconteceu no passado os dois grandes atentados em Ouagadougou, né? Em 2016 e em 2018. Então, hoje em dia, as áreas urbanas são bem seguras. Eu sou do Rio de Janeiro, eu me sinto mais segura aqui do que no Rio, em termos de segurança urbana, por exemplo. Então, agora, o terrorismo tá na área rural. Esse é um país agrário, você tem 22 milhões de pessoas, você vai ter cerca de 2 milhões e pouco em Ouagadougou e não chega a 1 milhão na segunda maior cidade, que é Bobo de Laçô, que é no sudoeste do país. E a origem desses grupos terroristas, há vários estudos que dizem, por exemplo, que muitas dessas armas e do descontentamento foi trazido quando a Líbia foi invadida pela França, por vários países capitaneados pela França, depuseram Gaddafi. Gaddafi era um líder regional aqui. Você tem a avenida com o nome do Gaddafi aqui, por exemplo. Muito dos militares, das milícias, dos grupos que lutavam ali naquela área toda da Líbia, desceram e acabaram vindo para essa área toda do Sahel e se juntaram com grupos locais. O que aconteceu em 2022? Houve 2 golpes de Estado. Justamente porque o governo civil que estava aqui, eleito, não estava conseguindo debelar os grupos o terrorismo, com a ajuda da França. E aí isso tudo acabou sendo canalizado por um sentimento antifrancês muito grande que fez praticamente com que eles rompessem praticamente da noite para o dia com todos aqueles acordos, aquele modo de vida que tinha, que era muito próximo à França, né? Inclusive cooperação militar, tudo isso. E aí, na hora que a França sai, há um vácuo em que outros países se aproveitam rapidamente. E nesses 5 anos que eu estou aqui, hoje em dia, países que abriram as embaixadas aqui, Rússia, Irã, países que aumentaram muito a sua presença, que já estavam aqui, mas aumentaram muito a presença. Turquia, China. Então, é um xadrez geopolítico que vai se movimentando muito, né? E o Brasil, por todas as razões, a gente não tem nenhuma ambição geopolítica nem nada, mas a África é muito importante para a gente, do ponto de vista histórico, cultural, e aquilo que o presidente Lula fala, né? O Brasil é a África é o Brasil. E eu estando aqui há 5 anos, eu constato isso no dia a dia. Tanta coisa que eu vejo aqui que é do Brasil, eu me sinto em casa aqui. Tanta coisa que eu vejo, nossa, é igualzinho no Brasil. E eles, quando vão para lá também, eles voltam dizendo a mesma coisa, né? Que é impressionante essa aproximação que a gente tem. E nós também já fomos ex-colônia, né? Então, sabe, o Brasil quer que, sabe, os países, Burkina Faso e outros países da África se emancipem completamente e possam ser soberanos, terem a sua autonomia, como a gente tem. E é nesse sentido que a gente atua aqui. É um país eminentemente jovem. 75% da população tem menos de 35 anos. 75%. O atual presidente, o capitão Traoré, ele tem 36. Quando ele tomou o poder, ele tinha 34. Então, e você tem 50% tem menos de 15 anos.
olha a massa de pessoas que precisam ter acesso à educação, à saúde para poderem construir o país, né? E eu acho que uma das razões da popularidade do atual presidente é justamente porque ele representa uma ruptura geracional. Ele é o primeiro presidente que não se formou, não estudou, não teve um relacionamento preferencial com a França, né? E ele encarna muito dos ideais sankaristas, né? Do Thomas Sankara, que foi um dos grandes líderes do panafricanismo e que ele pensou o Burkina Faso. Quando ele tomou o poder em 83, 84, foi um governo que não durou muito, ele foi assassinado em 87, mas ele deixou muita coisa, né? E o Thomas Sankara já pensava no meio ambiente, na emancipação das mulheres, na educação, na casa própria, no terreno, né? Que as pessoas tivessem acesso à terra, que a terra não fosse controlada por poucos. Questões fundamentais que eles tentaram abordar isso na década de 80. Aí o Thomas Sankara foi assassinado, entrou um presidente que ficou 27 anos extremamente autoritário, ditatorial, e ficou com o respaldo da França. Aqui eles dizem muito que a independência formal foi em 1960 e é que agora que está acontecendo a independência real, de fato. E eu noto isso porque você tem... como é que você explica que em 2025 a população local esteja ainda lidando com níveis tão baixos de analfabetismo, onde que o Estado não seja capaz de prover educação, saúde, né? E como é que você explica isso num país que tem uma riqueza natural tão grande, né? E uma população trabalhadora. Então, eu acho que o que eles querem hoje em dia é autonomia plena, porque, por exemplo, eles não controlam nem a própria moeda. Né? A moeda que é utilizada em toda a África Ocidental, que é o franco CFA, franco da comunidade, ex-comunidade francesa, né? O franco CFA tem um banco central na França que controla a flutuação, eles têm que deixar reservas lá e eles não controlam nem a própria política monetária. Então, como é que você pode ser um país soberano se você não controla nem a sua própria política monetária? E por que eles não controlam? Porque foram as condições em que a independência de toda essa região se deu, né? Então, na hora que você dá a independência, mas ainda mantém alguns laços preferenciais, você acaba limitando o movimento que você pode fazer aqui dentro, né? Então, eu acho que eles estão tentando realmente agora lutar para eles terem controle sobre a vida do país, né? As riquezas do país. Então, assim, eu acho que... E eu ouço isso de todo mundo, não é só do governo. A embaixada foi aberta aqui logo depois da visita do presidente Lula, quando ele esteve aqui no segundo mandato dele. Então, a embaixada foi aberta em 2008, começou a ser aberta em 2008, abriu em 2009, foi quando o Burkina Faso também abriu a embaixada deles em Brasília, que é a única embaixada deles em todas as Américas, né? Quer dizer, a América Latina. Eles são grandes produtores de algodão
como é que chama no Brasil? Algodão bio, né? Que é o algodão que é livre de agrotóxicos. E o algodão é o segundo maior produto do Burkina Faso. Era o primeiro. Até no começo dos anos 2010 foi descoberto o ouro, e hoje em dia o ouro é o grande carro-chefe da economia. Em segundo lugar vem o algodão, né? A parte da cooperação técnica é muito concentrada justamente na agricultura, por conta de ser o Burkina Faso é um país agrário, eminentemente agrário. O Burkina tem cerca de 22 milhões de habitantes, é o tamanho do país, é como se fosse o Tocantins no Brasil, né? E o clima dessa região, que é o semiárido, é muito parecido com o nosso Cerrado, com o Agreste do Brasil, então a gente tem muitas similaridades. Então, muitas das coisas que o Brasil desenvolveu de tecnologia para a agricultura pode ser aplicado aqui, transplantado, adaptado, utilizado e exportado de volta para o Brasil em novas formas de tecnologia. Isso que é a grande importância da cooperação Sul-Sul, que é o que o Brasil procura aplicar, né, na sua cooperação. E é diferente, uma abordagem diferente da cooperação Norte-Sul, que é o tipo da cooperação que os países mais desenvolvidos costumam seguir, que eles vêm com pacotes prontos, fechados, de como fazer. E o Brasil não, a gente quer a cooperação Sul-Sul, que é uma cooperação horizontal, onde há um intercâmbio de conhecimento, de saber. É uma pena, por exemplo, que você não tenha companhias aéreas brasileiras, de bandeira brasileira, que voem para cá. Então, isso acho que dificulta muito a aproximação do Brasil com os países africanos. Você vai ter uma ou outra companhia aérea africana que voa para o Brasil, mas voa de acordo com as prioridades deles, né? Então, você tem companhias angolanas, sul-africanas, você tem etíope, Marrocos, você tem algumas companhias africanas que voam para o Brasil, mas é um absurdo que o Brasil não tenha companhias aéreas que voem para cá. E é porque não tem mercado? Claro que tem mercado. É um continente sabe, e com todo o potencial que existe, e com toda a força da história, da cultura. Nós somos o que somos por causa dos países africanos. Então, como é que você vai dizer que não tem um mercado? Eu acho que é falta de visão. Como é que a gente vai exportar para o Burkina Faso? Então, a gente precisa abrir mercados, sobretudo agora com essas dificuldades todas que a gente está tendo em relação aos Estados Unidos, você tem que exportar. A África é um grande mercado, que eles também podem exportar para o Brasil, mas você tem que ter meios, né, rotas, né, não só aéreas, mas conexões marítimas. E eu espero que os brasileiros tenham essa curiosidade de saber de onde é que a gente veio, de onde é que a gente vem, o que a gente tem aqui, né, que eu gostaria muito isso, que as pessoas no Brasil tivessem mais curiosidade e menos medo de vir para cá. Porque eu acho que é um continente maravilhoso, Burkina Faso é um país maravilhoso e vale a pena conhecer.